seja convosco, glória a Deus. Você que está na sua casa, acompanhando conosco, eu queria já desejar hoje, ter essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra, e eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes e as mães que estão nos vendo através das mídias. Um grande abraço, um carinho enorme a vocês. A minha mãezinha não está mais aqui, mas com certeza está com o Senhor. Muito melhor do que eu estou. Ela está com Deus. E eu devo tudo a ela, a minha vida, devo a quem me tornei, graças às orações e à palavra dela. Eu queria deixar aqui para vocês um pequeno poema, algo para você, mãe. Mãe, a palavra que ecoa no coração. Um laço de amor eterno, um presente de Deus. Em cada gesto, um carinho, e cada sorriso, uma luz. Parabéns, mamãe. Parabéns, mãe. Deus abençoe. Amados, dando início à nossa palavra de hoje, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, algo que já estava desde o começo, quando a gente sempre vai preparar algo, Deus, para mim, Ele sempre traz algo no meu coração. E hoje o tema seria a esperança verdadeira. Momentos difíceis, a esperança é o que nos resta. Mas muitas pessoas colocam esperanças em várias coisas. E eu gostaria de trazer hoje a esperança verdadeira para vocês. Desde o começo da Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, nós vimos inúmeros milagres. Deus trouxe para nós inúmeras situações, mostrando para o homem a quem ele deveria confiar. Lá em Êxodo 7,14, quando Deus fez toda a água do Egito se tornar sangue. Vocês já pensaram nisso? Toda a água do Egito se tornou sangue, menos aonde estavam o povo de Deus. Naquele local havia uma cisterna e lá a água não se transformou em sangue. E em Êxodo 14:15, Deus abriu o mar para o povo dele passar com os pés secos. Um mar foi aberto. Deus, Ele dando inúmeros milagres. O maná vindo do céu, em Êxodo 16:1. O pão caiu do céu para aquelas pessoas, para elas serem alimentadas todos os dias. Deus provendo o alimento. Davi, quando foi lutar contra Golias, vocês acham que foi aquela pedra que derrubou Golias? Foi o poder de Deus, porque ele confiou em Deus. Então, se nós fôssemos talvez nessa noite falar de todos os milagres aqui da Bíblia, eu passaria toda a pregação falando sobre os milagres do Senhor. Mas eu quero trazer hoje algo muito grande para nós. Muito grande. Eu imagino que seria o maior milagre de Deus para nós. E lá está em Isaías 7,14. Nós vamos ler depois do 1 ao 14. Mas especificamente eu queria que nós lêssemos agora o Isaías 7,14. O irmão pode colocar lá? Isaías 7,14, NVI. Esse é o maior milagre. O profeta Isaías, ele vem e fala e dá para nós algo que ia acontecer. E eu considero que esse é o maior milagre. É Deus conosco. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Eu posso ouvir um amém? Esse é o Deus conosco. Isaías, ele vem e fala para nós que ali Deus dá uma revelação que Jesus nasceria da tribo de Judá. Eu gostaria de falar um pouquinho de Isaías. Isaías, antes de nós entrarmos nesses textos, vamos falar um pouco de Isaías. Isaías é um profeta considerado
Para quem for fazer o Ibevida, ele é profeta maior. Por que maior? Porque ele era maior de altura, de estatura, e os profetas menores, são pequenos? Não. Profeta maior são aqueles que têm o maior número de literatura. O Isaías, ele escreveu 66 capítulos. Alguns profetas têm no máximo 2 páginas, 3 páginas. Isaías escreveu 66 capítulos. Pode ver na sua Bíblia. Veja, acompanhe. O Isaías lá no final vai ter 66 capítulos. Isaías, para nós, é um nome comum. É um nome só. Mas Isaías, ele é um nome composto. No grego, por 2 palavras. É Yesha e Al, que quer dizer salvação de Yahvé ou o Senhor é a salvação. Isaías trazia esse nome já com ele. Isaías, mais ou menos, ele ficou entre 730 e 680 antes de Cristo. Então, tudo que nós estamos vendo sobre Isaías foi nesse tempo. Jesus ainda estaria nascendo há 730 anos depois. Mas Deus deu uma revelação para Isaías, que nasceria Deus através de Jesus. Ele é o nosso Deus. E mais uma curiosidade sobre Isaías. Isaías, nesses 66 livros, ele pode ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa em 39 capítulos e a segunda etapa em 27. O que isso nos traz à memória? O Novo Testamento tem 39 livros e o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. O Isaías, da mesma forma, ele pode ser dividido em 2 etapas. A primeira etapa é onde ele fala que a seção do livro de Isaías contém uma mensagem com ênfase em julgamento divino sobre a nação pecadora, na lei, e faz referência ao Messias prometido. Então, na primeira parte, até os 39 capítulos, ele vai fazer essa referência ao Messias que viria. E após, nos 27 capítulos restantes, ele já fala do Messias estando, fala de coisas que aconteceram com Jesus na época que ele estava vivendo. Exatamente como o Novo Testamento. O Novo Testamento traz o quê? O Evangelho contando as passagens de Jesus. Então, Isaías, ele pode ser considerado uma pequena Bíblia, dentro da Bíblia. Se nós perdêssemos todo o restante e ficássemos com a porção de Isaías, nós conseguiríamos ter uma ideia de tudo o plano de Deus para nós. Plano de Deus para Jesus. Somente lendo o que o profeta Isaías escreveu. Isaías, ele estava, nessa época, vivendo com uma situação de Israel completamente impura. Israel estava totalmente perdida. Nós sabemos que houve uma divisão, houve o reino do norte e o reino do sul. O Isaías, ele estava profetizando no reino do sul, no reino de Judá. Mas mesmo o reino de Judá estava perdido. E o reino do norte também continuava perdido também. Os 2 reinos estavam perdidos. Eles pararam de ouvir Deus. Pararam de ouvir as coisas que Deus falava. Mas os profetas estavam lá, os profetas estavam orientando, direcionando os reis. Mas infelizmente os reis não estavam de acordo ou não estavam procurando os caminhos do Senhor. Mas Deus tinha um plano para ajudar. E é isso que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo hoje, da nossa palavra de hoje. Isaías tem mais uma peculiaridade. Talvez vocês lembrem. Vamos ler lá no capítulo 6. Volta um capítulo antes de que nós vamos ver algo muito importante que aconteceu com Isaías. Isaías, no capítulo 6, do versículo 5 a 7. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Isaías, ele tem, logo que o rei Osias morre, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele se vê nesse local e ele começa a ficar preocupado. Eu falei para vocês que o povo estava impuro. E ele ele lembra de onde ele estava, e com certeza ele também trazia aquele pecado do povo, e ele se lembra disso e fala: mas eu vou ser fulminado, eu vou ser queimado com a presença de Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas um anjo vem até ele e pega com uma tenaz. Irmãos, até muito tempo eu não sabia o que era uma tenaz, mas é interessante, a tenaz é aquilo que o ferreiro pega para pegar o ferro quando ele está muito quente. Então o anjo, o serafim, pegou com uma tenaz aquela brasa e pôs até a boca dele, e aquilo ali foi purificado os seus pecados. Então esse é esse Isaías que nós estamos falando hoje, é ele que está trazendo para nós essa palavra. Isaías era esse profeta. Agora vamos começar a ler um pouquinho, vamos tentar ver um pouquinho antes desse momento onde ele vai e fala que o Messias haveria de nascer de uma virgem. Vamos lá começar no Isaías 7, do 1 ao 2. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Osias, era rei de Judá, o rei Rezim de Síria e Pecá, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei. A Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Rei Acás era o rei naquele momento. Quem que era Efraim? Efraim era uma das 12 tribos. E agora Acás, ele se vê contra o povo da Síria e com quem que estava comungando com eles ali, dando a guarida para eles? Efraim. Acás, ele rei, ele esperava o quê? Que aqueles que fossem aliados dele estivessem junto com ele. Mas agora ele vê o quê? Ele vê uma tribo, que era uma tribo considerada forte, dando guarida para o inimigo. E ele começa a ficar amedrontado. As suas pernas com certeza estavam tremendas, né? Aí ele estava com medo. Ele estava com medo que ele ia ser tomada, o reino dele, tomado todas as terras dele. Mas olha só, um homem que era rei da tribo de Judá, com o profeta Isaías do lado, estava com medo. Ele não sabia que Deus estava com eles. Vamos ler um pouco mais do texto. Agora vamos ler o 3 e o 6, até o 6. Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e seu filho. Olha como é a precisão da profecia de Isaías. Olha os detalhes que ele dá para Isaías. Deus fala com ele. Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e seu filho, Sear-Jazube, e vão encontrar-se com Acás, no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo lavadeiro. Olha a precisão. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Então olha o detalhe que Deus dá para Isaías, os detalhes. Vá em tal lugar que ele vai estar lá, e dá o que estava acontecendo. Deus detalha para Acás, ele vai detalhar para Acás o que estava acontecendo. O coração, Acás estava com medo, ele estava com as suas pernas tremendo de medo, mas Deus vai e fala assim:
Acalma. Quem que é esse resto de brasa que ainda está queimando ainda? Ele fala ali, restos de lenha fumegantes. Eles são pequenos. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Vocês vão estar guardados. Não é o meu plano que vocês caiam. O meu plano é estar com vocês. O meu plano é estar sempre ajudando vocês. Caminhem comigo e eu estarei com vocês. Olha o amor de Deus e a forma com que Deus vem falar com Acaz, para que ele tenha cuidado. Calma, acalma teu coração. Acalma-te. Eu sei que está difícil. Eles estão vindo à frente, eles estão tramando contra você. Efraim, uma tribo, uma das 12 tribos, estavam tramando contra Judá. Mas o Senhor fala, e Deus conhece o coração do rei de Efraim. Ele conhece, sabe o que eles estão falando, sabe o que eles estão fazendo. O povo edomita era um povo que vivia nas montanhas. No tempo que Jerusalém foi atacado, eles também tramaram. Eles também fizeram da mesma coisa que esse povo estava fazendo, Efraim. Eles fizeram da mesma coisa, deram guarida, deram risada quando Israel foi levado cativo por Nabucodonosor. Esse povo foi destruído. Era um povo que vivia nas montanhas. Eles se achavam superior, porque eles sabiam andar nas montanhas, então ninguém chegava a atacar eles. Eles tinham uma visão de cima, então eles se aproveitavam disso. Eles se aproveitavam da localização, do relevo deles. E eles se achavam grandes. Só que Deus, por causa de eles terem dado risada e rido do povo de Israel, eles foram destruídos. Esse povo lá nas montanhas, eles foram destruídos, porque eles acharam, quem será contra nós aqui? Deus levantou homens para ir lá e destruir eles, porque eles foram arrogantes contra o povo de Israel. E a mesma coisa aconteceu agora com o povo de Efraim. Efraim estava vindo, dando guarida àquelas pessoas. Os inimigos estavam vindo, e eles dão guarida. Vamos continuar lendo. Lá agora do 7 até o 9. Assim diz o soberano Senhor, não será assim. Olha o que ele fala, não será assim. Isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim estará destruída, demais para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Ramalias. Se você não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então ele fala, ele está dando o caminho. Olha o que vai acontecer, eu vou estar com vocês. Não importa quantos exércitos venham, não importa quantas as dificuldades venham, eu estou com vocês. Era isso que Deus estava falando para Acaz. Mas o rei Acaz agora ele vai dar uma resposta que vocês a princípio vão achar que ele está certo, mas depois eu vou contar para vocês o quanto o coração dele estava endurecido e o quanto o coração dele estava enganoso. Vamos continuar lendo. Agora do 10 ao 14, aonde Isaías fala sobre Emanuel. Disse ainda o Senhor a Acaz, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal. Então ele diz assim, peça para que Acaz peça um sinal miraculoso, seja maior das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência de Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Vamos pegar somente o trecho que Acaz diz, não porei o Senhor à prova. Nós olhamos isso e vemos até, parece assim, um cara temente a Deus, né? Um cara que estava temente, um rei temente a Deus. Eu não vou pôr Deus à prova. Eu não vou chegar a pedir algo para Deus que Deus me prove. Mas eu falo para vocês, esse era um coração enganoso que estava falando. Por que ele não queria que Deus entrasse na situação? Por que ele não queria perguntar a Deus?
porque senão Deus ia falar para ele o que ele falou. Ele não queria, ele estava sem fé. E a fé, sabe aonde ele estava depositando a sua fé? Em cavalos, em homens. Ele queria conchavos políticos, ele queria armações políticas para que ele conseguisse vencer. Infelizmente, o rei Acaz não estava querendo a ajuda de Deus. Por quê? Porque tinha coisas erradas. Tinha coisas erradas acontecendo. E por isso ele não queria a ajuda. Ele não queria provar a Deus. No princípio nós olhamos que ele estava um cara temente, né? Ele não queria colocar Deus à prova. Só que não é isso. Ele não queria que Deus entrasse no negócio porque ele sabia das coisas erradas que ele estava fazendo. Um certo pastor que mora na rua Tunísia, 280, no domingo da ceia aqui, ele falou algo, não sei se vocês estão lembrados, que em certas visitas, quando ele vai à casa de algumas pessoas, as pessoas abrem a sua casa, abrem a sua vida e falam para eles assim, ó, entre até aqui. Daqui para frente eu não quero que você entre. Daqui para frente eu não quero que você adentre. Por que isso? É por causa da situação de Acaz. É a mesma coisa. Por que eu não quero que o pastor entre? Por que eu não quero que Deus entre? Porque eu sei que a decisão que Deus vai me mostrar não é aquela que eu quero. Ele não é a decisão que o meu coração quer. Eu não quero perdoar. Eu não quero entrar nesse assunto. A minha decisão já está tomada. Eu não quero, eu sei o que você vai falar. Eu sei o que vai vir de Deus. Mas eu não quero. Eu quero, meu coração quer isso. E por isso eu não deixo entrar. Acaz estava da mesma forma. Da mesma forma Acaz estava com relação ao pedir a Deus. Mas Deus fala o quê? Eu estarei com você. Pela misericórdia e pelo amor de Deus. Porque Deus tinha um plano sobre Judá, que dali, da linhagem de Davi, sairia o Messias. Então ele salva esse povo, ele salva essas pessoas, e esse povo continua, aonde vai acontecer a linhagem de Davi. Então é para nós olharmos para as nossas vidas. Se em alguns momentos na nossa vida nós não estamos agindo como Acaz, querendo que Deus não entre em determinados locais, nós abrimos inúmeras situações da nossa vida, mas em alguns lugares, onde ainda eu quero dominar, eu não deixo Deus entrar. E daí nós queremos culpar a Deus pelas coisas que acontecem. Nós temos que abrir os nossos olhos e ouvir o que a palavra de Deus fala. A palavra nos dá uma esperança verdadeira, Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos deixar Ele entrar em nossas vidas. Deus dá 2 sinais nesse momento no livro de Isaías. O primeiramente era para aquele momento, onde o povo estava ali. O povo estava com as tropas à frente deles. Deus dá 2 respostas. A primeira resposta era que da sua linhagem sairá o rei. Sairá Jesus. Então quer dizer, Judá permanecerá. Essa era a primeira resposta. E a segunda resposta é a resposta para nós. É a resposta para o nosso tempo de hoje. O Messias virá. O Messias veio e o Messias voltará. Para o futuro, o sinal também aponta para o nascimento do Messias. Jesus Cristo, que seria a concretização máxima do Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Vocês já pararam para pensar que Deus tem um plano sobre as nossas vidas? O plano era o mesmo do Jardim do Éden. Adão e Eva, todos os dias vinham quem à tarde? Deus. Deus presente. Deus com eles. O homem peca. Ele sai do Jardim do Éden. Mas Deus continua conversando com homens, levantando homens, falando com homens. Deus sempre está com eles. E agora ele fala que ele vai enviar Jesus, o Messias. Deus conosco. Ele não vai estar mais no tabernáculo. Agora não é mais no tabernáculo onde ele habitava. Agora era Jesus, o Messias, o Salvador, junto, caminhando
um ser vivo junto com eles, falando. Só que ainda era limitado, porque Jesus estava somente para alguns. Mas Jesus vem, morre, ressuscita. E deixa quem? O Espírito Santo, o Consolador, para que todo aquele que nele crer e confiar nele, tenha agora Jesus dentro de nós. O milagre de Jesus estar conosco. É o Deus presente em você. É o Deus presente em você, Osnil. Deus está conosco em todo o tempo. Basta você abrir o seu coração. Esse é o maior milagre que nós podemos ter sobre as nossas vidas. É Deus conosco, o plano máximo de Deus. Aonde se completa esse plano? E ainda tem mais. Ele voltará. Amém? Glória a Deus. Isaías 9, 6 e 7, pode colocar lá. A esperança verdadeira. Porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos lá para o final de Isaías. Isaías agora 61, 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdades aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Isaías 61, 1 e 2. Vamos ver aonde isso se cumpre? Lucas 14, do 17 ao 21. Lucas 14, do 17 ao 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. A quem foi entregue esse livro? A Jesus. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, levou o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpre a escritura que vocês acabaram de ouvir. Isaías 61, do 1 ao 2, ele escreveu. E agora, Jesus, lá na sinagoga, ele pega o pergaminho, procura e lê. A profecia se cumpre agora. Jesus, lá na sinagoga, ele fala: Eu sou esse. Eu sou o Messias. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 1, 9 e 11. Tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, a uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Jesus estava indo, assunto aos céus. Os apóstolos estavam olhando ele indo aos céus. E de repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram
subir. Amém, meus irmãos? Nós ouvimos relatos, nós vimos profecias de Isaías. Ela se cumpriu com Jesus lendo a sua palavra na sinagoga, ele mesmo falando dele. E agora nós vemos agora em Atos, que fala que assim como ele foi, ele voltará. E eu te pergunto, essa é a esperança verdadeira? É. Essa é a esperança verdadeira. Enquanto o rei Acaz estava colocando a sua esperança em homens, em cavalos, aonde ele deveria colocar e depositar a sua esperança era em Deus. E aqui eu trouxe para nós todos os momentos. E aqui fala na palavra que ele voltará. E você tem alguma dúvida de que ele voltará? Não. Nós não temos dúvida porque nós vemos a palavra se cumprir. A palavra se cumpre em cada detalhe, sem que uma vírgula seja, ela vai ser exatamente como a palavra foi escrita. Igual. Então não tenha dúvida, se a tua esperança porventura estiver em alguma coisa do mundo, não deixe. Tenha esperança em Deus. A palavra vai se cumprir. Jesus veio, se fez homem. Deus se fez homem para estar conosco e caminhar conosco, para nos ensinar. E agora Ele vem e leva todos os nossos pecados através da cruz. Os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. Para que nós possamos estar com Deus um dia. E Ele disse o que Ele foi fazer? Morada. Para que nós cheguemos lá. E Ele voltará para nos buscar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Venha nos buscar, Senhor Deus. Venha nos buscar, creia nisso. Não tenha dúvida nisso. Leia a palavra. Não tenha dúvida, o Senhor vai voltar a nos buscar. O Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, Ele voltará para nos buscar. Nós olharemos para o céu e lá Ele virá. Com as suas tropas, com os seus arcanjos, rodeando Ele, para nos levar junto dEle. Amém, meus irmãos? Se coloquem em pé. Glória a Deus. Eu não sei aonde você tem colocado a sua esperança. Talvez você tenha em algum momento feito como Acaz, que coloca a sua esperança em homens, talvez em esperança em políticos, talvez a esperança em um exército, talvez a esperança em carros, talvez a esperança seja um melhor emprego, talvez a sua esperança seja quando você tiver muito dinheiro, talvez a sua esperança seja quando você se aposentar, você vai ter tempo para estar com Deus, você vai ter tempo para falar das coisas de Deus. Eu te digo, meu irmão, essa não é a esperança verdadeira. A tua esperança é estar em Deus, buscar em Deus. Ele é aquele que nos livra das situações erradas da nossa vida. Ele é aquele que liberta os cativos. Através do nome de Jesus, é liberto cativos, é liberto prisioneiros. A tua esperança não tem que estar em cavalos. Samuel fala para Saul, Saul é um rei, foi ungido rei. Mas em determinado momento a sua fé estava nos homens, estava sobre os cavalos, estava sobre o seu exército. E no momento errado ele levanta, ele faz ali a oferta ao Senhor. Ele vai e queima, não espera Samuel. E ali ele perde de ser o rei. É levantado outro rei por uma ignorância dele. Por estar totalmente pensando nas coisas que o homem pode fazer. Então eu tenho para dizer para nós nessa noite, não vamos colocar a nossa fé em homens. Só há um Messias, aquele que nos leva para a glória. Muitos homens têm se levantado, homens que se diz de Deus, mas têm colocado a mão e o pé em lugares que Deus não habita. E tem se comprometido. E tem se colocado as situações em risco. A sua vida em risco. Se não é de Deus, não faça. Se não é mandado de Deus, não se coloque nessa situação. Deus está com você. A esperança é
Deus. A esperança é Deus. Nós confiamos nos médicos, nós pedimos para que os médicos tenham calma quando vão fazer uma cirurgia, mas a nossa esperança está em Deus. A cura é Deus. A restauração de um casamento é Deus. O seu trabalho é Deus. Não coloque a sua fé em cavalos, não coloque a sua fé em homens. Essa é a mensagem que eu tenho para nós hoje. Se você sentiu no teu coração que de repente em algum momento você estava agindo dessa forma na sua vida, e essa palavra entrou no seu coração, e hoje você entende isso, coloque a mão no seu coração, converse com Deus, é você e Deus, converse com Deus, para que você entregue isso a Ele, peça perdão para Ele. Senhor, me desculpe, eu não queria ter feito isso, eu fui ingênuo, em alguns momentos eu coloquei talvez o meu trabalho, a minha força, o meu braço à frente, e hoje eu entendo que eu devo confiar, ter esperança no Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, o Senhor não volta atrás, eu tenho que ter essa fé. Coloque a sua mão no seu coração e eu vou estar orando.